Tem uma estatística aí que compete um pouco aí com a sua frase, que é Flamengo versus Rogério Ceni. Mas isso aí vai cair, mas assim, isso é muito atípico também. Muito, 16 jogos. Nenhum empate. Nenhum empatezinho. Que o Felipe entende que com o Pedro e a Arrascaeta em campo juntos, ele perde marcação, pressão e tudo mais, e que por isso ele estava escolhendo entre um e outro. Mas é uma insanidade, é um caso quase de mandar para botar a camisa de força. Esse papo de que Pedro e Arrascaeta não podem jogar junto. Pelo amor de Deus, gente. Pedro e Arrascaeta têm que jogar juntos. E, inclusive, estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre o planejamento do Flamengo para o mês de maio. O Flamengo agora tem uma sequência de jogos extremamente difíceis. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar um resumo ali completaço com as últimas informações sobre o Mengão, elogios, críticas, análises, o que esperar também do confronto contra a LDU, muitos elogios em relação à última partida do Flamengo, as últimas notícias. A partir de agora, os links dos canais citados estarão aqui na descrição, dessa forma vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Então, sem mais enrolação, vamos direto porque o vídeo tá repleto de novidades e vocês vão acompanhar tudo isso a partir de agora, começando com as últimas notícias lá, a análise completa ali do Thiago Leifert e depois dos outros comentaristas. E, de novo, a gente viu que o Arrascaeta é um cara que chega pra meter gol, chega dentro da área hoje carregando bola, assim, ele tá numa função completamente diferente que o Felipe Luiz arrumou para ele, está cada vez mais provado de que ele Brasileirão. De que ele tá com 7 gols, né? De que ele é atacante e funciona porque, cara, o Flamengo, diferente do Corinthians, eu estava falando agora há pouco, o Flamengo tem nas pontas jogadores que criam oportunidades, né? O Michel sempre cria uma oportunidade, consegue entrar na área, cruza bem a bola também. O Bruno Henrique ajuda muito quando tá jogando. Então, assim, ele tem opções. Só que, cara, até eu tava falando de botar o Memphis na meia, né? O Flamengo não precisa botar o Arrascaeta de novo na meia, entendeu? O Arrascaeta pode jogar lá na frente porque a bola vai chegar, tem um negócio melhor. Teve um momento do jogo, cara, que o Flamengo chegou a ter 79% de posse de bola. O Bahia tava praticamente inteiro reserva, né? E foi lá pra jogar no contra-ataque. Mas chama a atenção do Bahia, outra coisa que eu já vinha falando do Palmeiras, e o Bahia faz igual, que é, mesmo com o time mesclado, mesmo com o time reserva, o time sabe jogar. O time tem um plano e o time executa o plano. Se os caras obedecem, você vê que eles sabem o que eles estão fazendo. Não, vamos jogar hoje no contra-ataque contra o Flamengo? Vamos jogar hoje no contra-ataque contra o Flamengo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Quando faz as substituições depois, lá na frente também o time melhora. O Bahia é intenso e é obediente, né? O time tá bem treinado, cara. É um time que hoje você, como antigamente, eu já falei isso uma vez, você vai pegar o Bahia, você relaxava? Falava, o Bahia sobe e desce, né? Hoje em dia você vai pegar o Bahia, assim como o Fortaleza, você já sabe que, pô, não é aquela moleza a mais, né? Já o negócio mudou. Tem uma estatística aí que compete um pouco aí com a sua frase, que é Flamengo versus Rogério Ceni. Mas isso aí vai cair, mas assim, isso é muito atípico também. 16 jogos. Nenhum empate. Não tem um empatezinho. Não tem um empatezinho, mas é um azar, assim, isso é muita zica, né? Não é possível. Não tem um empatezinho pra ele falar. E mesmo assim, não foi o jogo ideal pro Flamengo, eu achei. Não era um jogo confortável. Não era um jogo confortável. Não foi um jogo ideal para nenhuma das duas partes. Até a gente depois entra num outro tema, que foi tema na coletiva do Felipe Luiz, foi tema na coletiva do Mano Menezes no Grêmio também. Como a sequência tá matando também os times, pouco do nível de futebol. Eu achei um jogo muito ruim. Mas também impactado por isso, por todas essas dificuldades. O Flamengo no primeiro tempo teve que fazer 2 substituições por lesão. Por 2, né? Então, quando o Laifinho falou aqui também nessa live, que o Flamengo ia chegar, o Flamengo estava exagerando na fisicalidade, que era legal de ver, mas que no calendário desse jeito e com nossos elencos aqui é muito difícil de você jogar desse jeito que o Felipe Luiz queria, que é muita intensidade. 2 lesões no primeiro tempo não é normal, não pode acontecer. Então ele perdeu o Alan e o Eric. Pois é, no primeiro tempo. E o Eric, posterior da coxa, né? Ele ficava apertando o posterior da coxa. As duas também. O Alan também sentiu antes então, os caras estão caindo. Pintas de lesões que provavelmente vão até o Mundial agora, né? Então, os caras estão caindo, cara. Tá? O jeito de jogar do Flamengo é muito extenuante. O Felipe Luiz já assumiu isso. Quando eu falei, ficaram me xingando na internet.
Mas o Felipe Luiz já assumiu isso aí, que é extenuante pra caramba. Você soma isso, viagem de avião de 7 horas pra Venezuela, pra Bolívia, pra não sei o quê, pô, os caras estão no limite físico. E a própria expulsão do Gerson, eu acho que assim, ela não é que só aquele lance, que é um lance claro para expulsão. Ela começa nessa lesão. Ela começa quando você começa a descaracterizar o meio-campo para fazer um monte de remendo e esconder as falhas. E o Gerson vai parar numa posição que não é a dele. Ele não tá mais jogando ali. Ele foi recuado, né? 2 vezes, né? Então, assim, a gente estava vendo o Flamengo jogar com Eric de la Cruz em linha, que eu sempre falei para vocês, que eram 2 volantes mesmo, quase 2 número 5 em linha. Às vezes não saía, mas eles ficavam em linha aqui para defender uma segunda bola. E o Gerson podia sair e flutuar e jogar mais. Quando machuca, foi o Alan que machucou primeiro, né? Machuca o Alan, aí o Gerson é obrigado a descer para fazer a dupla com o Eric. Aqui. Aí machuca o Eric, ele vai para a posição do Eric. Então ele começou como aquele 8 flutuante, quase 10, e terminou como 5. Aí assim, já cansado pra caramba, morto, ele vai por cima da bola e é bem expulso. Né? Eu achei que a expulsão não tem nem o que discutir. Mas essa expulsão dele começa lá nas lesões, porque ele vai para uma posição que não é a dele, e no final do jogo ele já está tão cansado e morto, que ele deu um bote lá, e na hora que ele dá o bote, não sei se vocês repararam, a câmera vai no rosto dele, ele já sabe que ele fez besteira. Ele já faz, ai, ele bota a mão na cabeça assim do tipo, puta, errei tudo, errei o tempo. Era de um cara cansado, certo? O que você acha, Canedinho? Sim, sim. Não, bem expulso, merecido. Chama atenção também o fato do Pedro só ter entrado aos 30 e tantos do segundo tempo. Tá, o Pedro estava cotado, coitado. Eu escalei até o Pedro no meu cartola, né? E muita gente também colocou. O Pedro já tinha sido poupado no intervalo. É verdade. E aí foi até uma questão tática, né, na Libertadores. Uhum. E o Pedro só entrar também aos 30 e tantos do segundo tempo foi estranho, mas aparentemente uma estratégia também tática ali do Felipe. E o Pedro talvez não esteja ainda no seu auge físico normal, né? Também está voltando de lesão gravíssima há pouco tempo. E ele ainda não teve aquela lesão muscular pós-lesão de joelho. Mas estão poupando, né? Ele bem. Estão segurando ele legal, né? Que é diferente do Santos. E aí, isso, poxa, o Bruno Henrique foi até um tema também na coletiva do Felipe Luiz, porque o Bruno Henrique fez um trabalho espetacular, eu acho que foi essa a declaração do Felipe, mas abafando, saída de bola, importunando, enchendo o saco. Com a bola no pé, o Bruno Henrique não consegue entregar um trabalho de 9. Não consegue. O Bruno Henrique não é. E o Juninho é um jogador também de características diferentes quando ele é utilizado ali. Então, essa é uma lacuna no elenco do Flamengo, se é que a gente pode chamar, mas não tem um ai para falar do elenco do Flamengo comparado aos outros. Mas quando a gente vai analisar as opções em si do Flamengo, acho que falta ali uma característica semelhante ao Pedro e mais jogadores que joguem por dentro, né? Porque tem muito ponta. Tem muito ponta no elenco do Flamengo. Tem só uma curiosidade da expulsão do Flamengo, do Gerson, que é... Não é possível mão, tá? Não, pode jogar. Tudo limpo na área. Vai. Só uma coisinha que eu queria mostrar. Cartão amarelo. Segura, tá? Segura. Tá bem, ok. Cartão amarelo pro Gerson. Por pisar aqui, beleza. Tá. Quer velocidade normal? Pra mim tem dobra de articulação. Daronco, né? Não, houve. É o Daronco, mas essa é que eu gosto. Pra mim tem dobra de articulação, tá? Pra mim tem dobra de articulação. Isso é regra agora? Fisioterapeuta. Agora tem um fisioterapeuta. Tem que ter um médico no VAR agora. Fala, ó, possível lesão de colateral medial, hein? Melhor chamar. Ih, metatarso, hein? De onde os caras tiraram isso? Temerário pra mim, número 8. Tudo bem. Foi. Mas dobra de articulação, pra mim, é novidade, tá? Essa aí eu não conhecia do VAR. Sobre a arbitragem, assim, não dá pra reclamar muito. Eu acho que o Daronco foi super bem. Não, então, aí vai entrar no assunto do Felipe de novo. A Raíza deve ter a mesma informação que eu, não sei, nesses assuntos. Que o Pedro é reserva com o Felipe atualmente, né? O Pedro foi pra reserva e a informação que eu tenho é que ele... e aí não há uma confirmação dele, acho que ninguém perguntou na coletiva. Alguém perguntou na coletiva sobre isso, Raíza? Eu não lembro agora. Sobre a Pedro? O Pedro? Ele falou que foi uma opção dele, né, por conta do jogo, etc., mas ressaltou também que o Pedro tá voltando de lesão, tem todo um processo,
né, questão física e etc. Ele foi questionado sobre isso e falou que foi uma opção dele, mas ele ressaltou um momento que o Pedro está retornando de lesão, tem a parte física, né, a própria parte técnica também, enfim, que precisa deixar afinado. Eu entendo o Felipe, acho que ele vai precisar encontrar uma maneira, e aí esquece o Bahia, tá? Não tô falando do Bahia que veio pro Maracanã jogar como o Bahia veio jogar, tô falando de jogos que sejam jogos que vão exigir muito mais do Flamengo do que esse jogo contra o Bahia exigiu. Ele vai precisar arrumar uma maneira de manter o estilo dele com Pedro e Arrascaeta em campo, porque são dois jogadores que estão do jeito que ele me dele, ele quer, ele é um fato. Pedro e Arrascaeta. Então, tá cortando, tá falando o seguinte, a informação que eu tive é a seguinte, que o Felipe entende que com o Pedro e a Arrascaeta em campo juntos, ele perde marcação, pressão e tudo mais, e que por isso ele estava escolhendo entre um e outro. Vamos ver como é que vão ser os próximos jogos, mas E realmente, ele tira o Arrascaeta e entra o Pedro no lugar do Arrascaeta. E por que é isso? Você sabe? Não. Eu chuto. Chuta. Jogo sem bola. Ah, é o jogo sem bola, sim, óbvio. A gente tava falando aqui. É óbvio que é o jogo sem bola. O Arrascaeta, que é até um cara que se dedica, mas o físico dele já não permite mais ele fazer o que ele fazia antes. Eu lembro até que em vários jogos decisivos do Flamengo, o Arrascaeta roubava a bola e tudo mais. Ele é um jogador que sem bola, hoje, ele não consegue ajudar tanto o time do Flamengo como ele deveria. A questão é que com bola, o Arrascaeta é um gênio. Então, assim, ele decide jogos como ele decidiu esse contra o Bahia. Inclusive, fica o recado, né, pro amigo lá que falou que o Arrascaeta perdeu o gol por questão física. Tá aí, o Arrascaeta responde essa situação a todo momento. Todo jogo que o Arrascaeta joga, ele consegue ser decisivo e nessa temporada ele tá jogando muito. Mas assim, por que o Arrascaeta e o Pedro não podem jogar juntos? Porque eles sem bola não conseguem fazer o balanço e não conseguem fazer uma marcação alta, não conseguem ter uma linguagem corporal lá na frente que faça o adversário sofrer, que é o que eu acredito que o Felipe Luiz queira do time dele. Lembra que a gente estava comentando aqui, eu não estou comparando, tá? O Verratti e Coutinho? É a mesma situação, gente. São dois jogadores que não marcam sem a bola. Então, o futebol atual hoje não te permite ter dois jogadores que não marcam sem a bola. E é por isso que talvez ele esteja tomando essa decisão. Então, é correta? Não sei se é correta, Papa, porque eu acho que o Flamengo tem muitos jogadores qualificados a ponto de você tentar montar uma equipe e falar assim, pô, eu não posso abrir mão da qualidade do Arrascaeta e do Pedro. Você tem Gerson, você tem Pulgar, você tem 3 volantes. Cara, se o Flamengo quiser jogar com 3 volantes, uma trinca de volantes, ele pode jogar. Ele coloca o Pulgar centralizado, o De La Cruz na esquerda e o Gerson na direita. Para você dar suporte pro Arrascaeta e pro Pedro poderem decidir lá na frente. A questão é... Pô, eu não sei mais de futebol do que o Felipe Luiz, gente. Quando a gente fala isso aqui, é muito mais sobre a postura dele do que qualquer outra coisa. A gente tá analisando aqui numa boa. O Felipe Luiz com certeza sabe mais de futebol do que a gente aqui. O ponto é a postura dele. Então, assim, na minha visão, eu entendo a decisão dele de não colocar os dois juntos. Mas talvez, se eu tivesse lá, eu faria de tudo para colocar o Arrascaeta e o Pedro juntos. Porque, por exemplo... Talvez pela questão física também ele não possa agora. Talvez adversários como o Bahia, que ele sabe que ganharam... Pode ser. O Bahia ganhou do Botafogo e do Palmeiras. Espera aí, eu não vou dar esse mole de perder pro Bahia também. Vou fazer um diferencial. Pode ser. Vou ganhar esse jogo. Aí pega um Botafogo, por exemplo, de novo. Ele não vai querer se expor contra o Botafogo. Cada adversário tem... requer alguma coisa, requer um plano de jogo. Então, assim, não vai ser todo jogo que talvez o Pedro e o Arrascaeta possam jogar, porque o Flamengo vai ter que se dedicar mais sem a bola. E verdade, é porque o Bahia não veio com o time principal. Se viesse com o time principal, o Flamengo sofreria mais ainda, porque o time principal do Bahia é muito bom. Então, cara, são muitos aspectos aí nessa situação. LDU e Botafogo nessa semana pro Flamengo, sem Gerson, né, no primeiro jogo. E o Flamengo descansa um dia menos que o Botafogo, tá? O jogo do Botafogo é na quarta, o Flamengo é na quinta. O jogo é domingo, né? Jogam no domingo, ou seja, o Flamengo não, de novo vai cair naquele... Óbvio que o Flamengo tem uma preparação melhor para o jogo contra a LDU. Ótimo. A questão é, o Flamengo tem só a sexta-feira e o sábado para treinar. Sexta-feira é regenerativo. O Flamengo tem um treino antes do Botafogo. O Botafogo está numa vantagem grande. E a questão dos volantes aí, o Papa, que o Flamengo está perdendo para esses jogos? Então, é o que a gente já falou aqui. A opção seria essa, o Léo Ortiz. Eu acho. E aí montar o time da forma que a gente falou. O ataque a gente não tem como saber o que ele vai decidir. Eu acho que... olha só, eu tô com isso na minha cabeça. Que jogos contra Palmeiras, Botafogo, Inter, Bahia, Bragantino, times que... Cruzeiro... Times que ele entender, a partir de agora, que vão estar brigando ali em cima... Muitos refugiados estão passando fome.
times que ele Cruzeiro, times que ele entender a partir de agora que vão estar brigando ali em cima e que proporcionam para ele uma maior necessidade de uma marcação alta, ele não vai jogar com Arrascaeta e Pedro. Isso pode acontecer. Mas isso não quer dizer que o Pedro é reserva. E, cara, o futebol cada vez mais está desse jeito. Você tem 16 jogadores titulares ali, 16 jogadores que você vai utilizar. E eu acho que tem que começar a tirar esse estigma também. O próprio Pedro, eu não sei se está chateado ou não, mas ele não tem que estar chateado. Ele tem que estar jogando pelo time e entender que vai ter jogo, vão ter jogos que ele será titular e vai ter jogo que o técnico vai tentar entender assim, olha, não dá para você ser titular, porque eu preciso dessa marcação desse jeito aqui. Ele tá voltando agora também, né? Assim, tem toda a questão física. Mas tem que entender, Raíssa, independente. E mesmo ele vai ter que entender, entendeu? Porque o Flamengo se propõe a jogar também de um jeito, correto? Sim, mas assim, eu acho que é todo um processo. O planejamento do Flamengo é para que ele estivesse assim, bem, 100% fisicamente no Mundial de Clubes. Então, assim, ainda falta um tempinho para que... E é normal, é preciso ter cuidado. Ele teve 2 lesões gravíssimas no joelho. A chance dele se lesionar com sequência de jogos, principalmente lesões musculares... Olha aí, vários jogadores do Flamengo lesionados. Tem o Eric Pulgar agora, o Alan, teve o Alexandro, o Plata que está com edema ósseo. Então, eu acho que tem que tomar todo um cuidado. Eu acho que ele tem que ter realmente paciência. A fase do Arrascaeta também é muito boa, como artilheiro. O Arrascaeta está pisando muito na área, está sendo muito acionado dentro da área e está correspondendo também. Então, assim, é toda uma questão que eu acho que o Pedro vai entender, sim. Legal. Raíza, vou te liberar. Eu sei que você está no sacrifício aí, não meteu... O Flamengo acho que vai ao mercado nessa janela, né, antes do Mundial, porque senão não vai conseguir acompanhar o Palmeiras, simples assim, né? O Palmeiras tem elenco para jogar 3 frentes. Acho que o Flamengo, em relação às 3 frentes, em alguns setores, pela também a média de idade dos reforços que vieram e alguns outros que estão ficando mais velhos, vai sofrer muito mais que o Palmeiras, né? E se complicou nesse grupo. O Renato foi muito feliz, porque não fez nenhuma partida boa na Libertadores até agora, né? E essa situação é bem desconfortável, é tipo uma final. O Danilo chamou a atenção bem, porque hoje o torcedor do Flamengo já começa a torcer. Esse jogo é fundamental. Se der Central Córdoba, quinta-feira é final e o Flamengo precisa ganhar. Qualquer outro resultado elimina o time virtualmente da fase de grupos. Vai pro mercado o Flamengo, aqui, Renato? Tirone. Pode falar. Vai pro mercado. Mas antes eu não resisto a falar uma coisa sobre o que o Arnaldo disse. E não é só ele que está falando isso. Mas é uma insanidade. É um caso quase de mandar para botar camisa de força. Esse papo de que Pedro e Arrascaeta não podem jogar junto. Pelo amor de Deus, gente. Pedro e Arrascaeta têm que jogar juntos. Estavam juntos na goleada sobre o Corinthians, de 4-0, que poderia ter sido 8. Um dos erros graves, eu diria que é o erro mais grave do Felipe Luiz nesse momento, é manter o Bruno Henrique titular, deixando o Pedro no banco. Não tem esse papo de porque eles não marcam muito bem a saída de bola do adversário. Eles são jogadores diferentes. Eles podem fazer a meia pressão se o time avançar. Não tem problema nenhum que o Pedro e o Arrascaeta estejam juntos, porque a pressão vai retomar a bola provavelmente na intermediária. É assim que faz. O Pedro e o Arrascaeta ou qualquer 2 outros atacantes vão fazer o primeiro combate apenas para dificultar o passe para o meio-campo, onde aí sim o time do Flamengo, jogando avançado, vai brigar e ganhar a bola. Então, eu acho uma insanidade. É pior do que Pedro e Gabriel não podem jogar juntos. Lembra disso também? Tinha isso também. Aí o Dorival chegou lá, botou os 2 juntos e ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo tem que usar Pedro e Arrascaeta juntos. Mas aí talvez fique... Gente, o Flamengo está cheio de garoto lá. Quem não tiver fôlego para correr, saca e bota um garoto. E bota esses garotos para correr por eles. O Felipe está precisando botar mais garotos. O Felipe está precisando reforçar, aumentar o pulmão do time com garotos. O Michael não está bem? Bota um garoto. O Luiz Araújo não está bem? Bota outro garoto. Eu me lembro sempre, vou contar uma história rápida aqui. Flamengo de Zico, o maior Flamengo de todos os tempos. Campeão da Libertadores, do mundo em 81, campeão brasileiro em 82, naquele momento unificava todos os títulos, os principais títulos do Brasil. Chega em 83,
o time já está mais velho, o time começa a capengar no Campeonato Brasileiro. Aí o que acontece? O presidente, Antônio Augusto Chabranche, demite o Carpegiani e, passeando por Nova York, encontra o Carlos Alberto Torres, que jamais tinha sido treinador. Quer treinar o Flamengo? Topo. Lá vem o Capita. Chega o Capita, a primeira coisa que ele faz, ele pega 3 garotos, Bigu, Helder e Júlio César, e coloca no time. E o time ganha novo fôlego e acaba de novo campeão brasileiro em 83. O Flamengo está precisando injetar sangue novo nesse time. Eles se colocaram nessa situação na fase de grupos da Libertadores e eles precisam tirar o Flamengo dessa. E, inclusive, estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre o planejamento do Flamengo para o mês de maio. O Flamengo agora tem uma sequência de jogos extremamente difíceis e a diretoria e a comissão técnica tiveram que mudar o planejamento por conta do péssimo desempenho da equipe nesse início de Libertadores da América. Já vou explicar para vocês quais mudanças foram essas. No vídeo de agora a gente vai falar do TT também. Eu esqueci de mencionar no último vídeo, esse jogador que está atualmente no Panathinaikos da Grécia. Sim, ele esteve na mira do Flamengo, ele estava naquela lista que acabou vazando aí dos 11 jogadores que estão ali no programa da equipe de scout do Flamengo sendo observados. Ele esteve sim na mira do Flamengo, o Flamengo já esteve interessado nesse jogador, mas ele não está mais na mira. Por quê? Eu vou explicar para vocês, eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre isso. E tem atualização sobre Michel e Luiz Araújo, 2 jogadores que recentemente tiveram nome aí como possíveis saídas, e eles completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que eles vão ficar até o fim da temporada, ainda podem sair, também vou falar sobre isso. E tem também a situação de Gonzalo Plata. Olha, preocupa, hein? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação. Uma pessoa me disse que se você se inscrever no canal, a chance do Flamengo ganhar na quinta-feira da LDU é maior. Vai arriscar? Não vai se inscrever? Se inscreve aí, vamos aumentar a chance do Flamengo vencer a LDU, jogo importante pela Libertadores. E aí, inclusive, eu vou começar meu vídeo falando sobre isso, porque o Flamengo agora tem uma sequência de jogos que é o seguinte: pega LDU, Botafogo, depois Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, Palmeiras e Deportivo Táchira. Isso até o dia 28 de maio. Ou seja, do dia 15 ao dia 28, 13 dias, o Flamengo vai ter 5 jogos em 13 dias. E o planejamento da diretoria, da comissão técnica, era chegar nessa altura da temporada mais confortável para poder rodar mais o elenco, ou seja, administrar a minutagem dos atletas. Botar um time, priorizar jogos difíceis do Campeonato Brasileiro, tal como será diante do Botafogo, que é um clássico. Independentemente se o Botafogo vive um bom momento ou não, é um clássico, tem que respeitar. E pega o Palmeiras, confronto esse que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro lá na frente, né? Porque é confronto direto, isso é critério de desempate também. Então o Flamengo esperava chegar nessa altura da Libertadores mais tranquilo, já classificado, mais confortável e tendo a oportunidade de administrar melhor o elenco. Mas não chegou. Pelo contrário, está muito pressionado. O Flamengo precisa vencer os 2 jogos em casa para passar de fase. Se não vencer quinta-feira, a situação fica extremamente complicada. Eu arrisco a dizer que o Flamengo vai vencer os 2 jogos, mas é aquilo. Chega nessa situação super pressionado, tendo que vencer, tendo a obrigação de vencer. Poderia chegar mais tranquilo. E aí o Flamengo poderia botar reservas para atuar. Inclusive, o Flamengo não terá jogadores importantes para esse duelo com a LDU, o que já preocupa. Não terá o Pulgar, não terá o Alan. O Gerson foi expulso, não joga contra o Botafogo. Será que o Pulgar vai estar à disposição contra o Botafogo no dia 18, no final de semana, domingo agora? A gente não sabe, é uma incógnita. Então a diretoria e a comissão técnica tiveram que rever todo o planejamento na situação da minutagem dos atletas. Então, difícil, uma situação complicada, mas repito o que eu falei na minha introdução, eles se colocaram nessa situação e eles precisam tirar o Flamengo dessa situação. E quando eu falo eles se colocaram, sim, eles se colocaram. Porque a postura do Flamengo diante do Central Córdoba do Maracanã foi uma postura extremamente soberba. E na Argentina eu considerei também um pouco de soberba. Um pouco de salto alto, achando que ia vencer a qualquer momento, sobretudo após o gol no início do jogo do Arrascaeta, aos 9 minutos. Depois o Flamengo teve uma queda
absurda de produção no jogo e deu no que deu. Mas, enfim, esse é o planejamento. Estamos aqui trazendo essas informações porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre isso. E eu também conversei com uma pessoa do Flamengo sobre o Michael Luiz Araújo, jogadores que completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que em 2025 eles não podem mais atuar por uma outra equipe da Série A no Campeonato Brasileiro. Automaticamente, qual clube brasileiro vai querer contratar esses jogadores agora, sendo que eles não podem jogar o Campeonato Brasileiro? Não faz o menor sentido. E mais isso quer dizer que eles não vão sair do Flamengo, que não podem sair do Flamengo? Não. Eles não são jogadores inegociáveis. O Michael, tenho certeza, se chegar a proposta, o Flamengo não vai fazer esforços absurdos para ficar com o Michael. O Luiz Araújo, embora tenha minutagem menor, mas o Flamengo confia demais no Luiz Araújo. Demais. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que ele falou. O link do canal do Vene estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Muitas informações, um vídeo um pouco mais completo, né? Trazendo diversas notícias sobre o nosso querido rubro-negro carioca. Teve o Thiago Live ali falando sobre esse Flamengo e Bahia, né? Até analisou e ironizou ali a situação do VAR, né? Esse VAR do Brasil é uma verdadeira bagunça, né? Cada rodada tem uma novidade. Isso mostra também o Felipe Luiz ali tentando buscar alternativas. Agora tá se criando uma polêmica em cima de Pedro e Arrascaeta. Será que os dois conseguem jogar juntos? Sim ou não? Fica claro ali, pelo menos no meu ponto de vista, o Flamengo perde um pouco de intensidade com a chegada do Pedro. Mas o Felipe tinha dado aquela coletiva, né? No começo do ano, falando que o Flamengo jogaria para o Pedro quando ele voltasse. E aí? Tem que fazer jogar, não tem como não jogarem Pedro e Arrascaeta, dos jogadores importantíssimos, espetaculares. O Vene também trouxe informações aí, bastidores do Flamengo, mostrando um pouco sobre o que esperar, né? O que esperar desse Flamengo, o que a diretoria pensa em relação ao Michael, ao Luiz Araújo. O Michael é um jogador que confesso que me irrita bastante jogando, porque prende muita bola e toma muitas decisões equivocadas no meu ponto de vista, mas ainda tem um ponto esquerdo ali, né, que pode substituir o BH na velocidade em especial. No segundo tempo, eu gostaria muito de saber se vocês curtiram esse tipo de vídeo um pouco mais longo. Se você chegou até aqui, comente abaixo. Se vocês gostarem, a gente passa a trazer vídeos com conteúdos um pouco mais extensos, né? Para que vocês possam pegar um resumão de tudo que vem acontecendo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!